O tema da mensagem de hoje é Jesus versus polarização. Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, versus a polarização. Como Jesus, Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se comportou perante polarização e quais os ensinamentos que o Senhor tem para esse mundo polarizado. Se puder dar uma reduzida aqui nesse retorno, está com um pouquinho de chiado. Agradeço. E esse tema, polarização, é um tema muito, muito comum, muito, muito atual nos nossos dias. Ele surge num campo de física, eletrônica, eletromagnética, muito relacionado a dois polos, que esses polos são separados. E eu não quero entrar nesse campo específico, mas esse conceito de física, de eletrônica, ela veio para o senso comum e o termo polarização, ela determina o polo A e o polo B, o polo preto do polo branco. Polos distintos que não se comunicam e que cada polo se fecha na sua maneira de conceber o mundo. E se... Júnior, mas eu não acho que tem polarização, não, é um tema estranho. A polarização mais corrente nos dias atuais é a polarização política. Mas, além da polarização política, você tem polarização religiosa, polarização cultural, ideológica, filosófica, entre tantos tipos de polarização. E qual é uma característica da polarização? Na polarização, o diálogo ele quase inexiste. A empatia com o outro lado do polo some. Na verdade, eu me fecho no meu polo, eu me fecho na minha forma de compreender, e ali eu vou para o extremo, muitas vezes eu vou para um fanatismo, vou para uma intolerância, e o outro polo, eu não quero saber de nada do outro polo. E esse tema polarização, ele se acentuou e está cada vez mais forte com o advento da internet, com a expansão da internet. Quem não conhece os haters, os cancelamentos em internet, tudo isso que ocorre nesse mundo moderno, e não podemos esquecer que existe um fenômeno na internet que se chama o fenômeno de bolhas. O que é isso? Nós devemos lembrar que eu e você, para as empresas que dominam o mercado de internet, nós não somos clientes, nós somos produtos. E eles nos vendem para os anunciantes. Então, se eles nos vendem, eles têm o objetivo de deixar a gente o máximo de tempo conectado com temas que a gente gosta. Cito um exemplo, se uma pessoa gosta de veganismo, começou a pensar alguma coisa de veganismo, onde ele entrar em qualquer rede social, vai começar a brotar temas de veganismo, o YouTube vai estar cheio de filme de veganismo, e aquela pessoa vai entrar naquela bolha de veganismo e ela não vai saber mais nada sobre como um carnívoro normal vive. E ali ela começa, se ela não tiver cuidado, se afastar de um polo, de uma outra pessoa que até pouco tempo atrás fazia parte da realidade dela. Então, assim, existem bolhas de religião, existem bolhas de cultura, existem bolhas de doutrinas dentro de uma mesma religião. A religião cristã é enorme, mas dentro da religião cristã você tem diversas bolhas doutrinárias que as pessoas se aglutinam e muitas vezes eu não converso com o outro lado, no meu mesmo irmão em Cristo, porque ele tem uma visão de um dogma A que é diferente do meu dogma B. Futebol, alimentação, ídolos. Não, eu gosto de um tipo de música X, então eu sou melhor do que os demais porque eu gosto de uma música clássica. E você se fecha naquela situação, naquela bolha específica, e muitas vezes não entende o que é um MPB, por exemplo. Então, assim, esse fenômeno de bolha é algo muito presente. E vamos para a prática. Júnior, como essa bolha influencia os nossos dias? Quem nunca viu um quebra-pau no WhatsApp de família ou de trabalho por polarização política? Alguém que saiu do grupo, alguém que mandou um áudio, alguém que mandou uma foto, muitas vezes se destemperou, apenas porque um tem um viés político diferente do que o seu. Esses dias, recentemente, conversando com um amigo querido, fazia tempo que eu não o via, e ele tem um viés político X, e eu louvo a Deus pela nossa igreja, louvado seja a vida do Senhor, e também temos que dar honra ao pastor Caio e à pastora Raquel, que não faz da nossa igreja um palanque político para nada. Glória a Deus, isso é uma bênção. E esse meu amigo falou que
Ele veio de uma temporada fora do Brasil e tal, e eu perguntei como ele estava. Eu estou bem, mas eu estou com um problema sério em casa. Por quê? Não, porque eu estou brigado com toda a família da minha mulher. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, porque eles estão apoiando isso, aquilo e não sei o quê. Eu disse, cara, mas ninguém, não, ninguém. Não estou falando com ninguém, não. O pau quebrou e o tempo desceu. E como é que a sua esposa se reage em relação a isso? Ixi, ela está sofrendo muito. E veio chorando, implorando para me falar pelo menos com os pais dela. Eu disse, com os pais até falo, mas com os cunhados não. E isso parece distante, gente, mas isso está no nosso dia a dia, a cada momento, no nosso trabalho, nas nossas relações pessoais. Isso, essa intolerância, esse extremismo, esse fanatismo tem tolhido muitas das nossas relações. Isso de família, de amigos. Quem muitas vezes a pessoa sai de uma determinada denominação cristã é meu irmão em Cristo, mas porque a forma que ele compreende o batismo é diferente da minha, a gente já não conversa mais. Que isso é algo periférico ao Evangelho, não é algo central ao Evangelho. Quem nunca viu pessoas que adotam um estilo mais fit e ela se converte a esse modelo fit e quer converter todas as pessoas. Toda conversa que entra é só sobre isso, sobre isso, sobre isso. Chega uma hora que o amigo diz, cara, eu não quero ser convertido a essa sua ideologia de exercício, de acordar 4h30 da manhã, de fazer isso e tal. Estou me sentindo um vagabundo convivendo com você e tal. E muitas vezes os laços se rompem porque não existe um diálogo, não existe um enxergar o outro, não existe uma empatia com o outro. E nesse desafio de um mundo polarizado, de um mundo em bolhas, como nós, cristãos, devemos nos comportar? Devemos aceitar tudo? Obviamente que não, porque não foi isso que Cristo fez. Ele interagiu com todos, mas não aceitou tudo. Para ele, pecado era pecado, céu é céu, ele é o Senhor. E por isso a gente tem que ter muito cuidado quando a gente entra nesse tema polarização e a gente tenta caminhar para um processo mais junto, aí o conceito de hipergraça começa a brotar, o conceito de graça barata começa e não é isso. O Senhor continua sendo o Senhor, Rei dos Reis, e Ele estabelece alguns marcos. E tem uma pregação minha no YouTube, que eu até sugiro, que foca muito nesse tema, que é Jesus amou, mas não negociou. Ele amou todos, mas Ele não negociou o que era inegociável. Os absolutos Ele não negociou. E nesse mundo polarizado, nós devemos também ir para o outro extremo, se tornar um extremista, sanguinário, intolerante. Não. Não, mas então se eu não sei se eu vou ficar dessa forma, se eu não vou aceitar tudo e se eu não posso ser intolerante, eu vou fechar no meu mundinho da minha igreja e não vou me relacionar com ninguém. Isso é possível? Isso é impossível. Você trabalha, seus filhos têm escola. Então, nós estamos na igreja, e a pandemia nos ensinou isso, numa pequena parcela da nossa convivência, e nós vivemos no mundo. E como nós nos portamos nesse mundo é que faz a diferença. Eu lembro até de um caso, eu jovem numa igreja lá em Fortaleza, e chegou um jovem cagueta, né, que a gente chama de cagueta, aquele que vai lá caguetar tudo para o pastor e falou, você está sabendo que fulanos de tal ali estão ouvindo música do mundo? Aí o pastor ouviu, como assim? Estão ouvindo música do mundo. E ele disse, e qual é a música que não é do mundo? Você está ouvindo alguma música de extraterrestre, alguma música de aliens, recebendo uma frequência de Marte? E muitas vezes a gente se fecha nessa incoerência, em querer certo e errado, ao invés de analisar o que aquela letra da música diz. Que muitas vezes você tem música na igreja que não exalta ao Senhor e está sendo cantada, e você tem música fora da igreja que muitas vezes enaltece um relacionamento entre pai e filho que não tem problema nenhum de ser cantada com responsabilidade. Então, esse discernimento nós temos que ter e muito, muito, muito cuidado. Só que esse contexto de polarização estão me dando algum código ali, eu estou trocar o microfone, é isso, gente? Só um minuto, gente. Pausa aí, YouTube. 1, 2, teste. O pessoal do multimídia estava acenando ali e eu, em Nárnia, não via. Acho que melhorou aqui, gente. Vamos voltar. Sim. E esse mundo de polarização, se nós não tivermos cuidado, nós nos colocamos de um lado da polarização, santos, perfeitos, irrepreensíveis, e do outro lado, pecadores,
que merecem um inferno de qualquer forma, porque nós estamos do lado do polo da santidade, do polo da magnificência, porque nós somos bons o suficiente. E do outro lado do polo, não, ali é o escárnio da sociedade. Mas se nós não lembrarmos, pouco tempo depois, antes, a gente estava no mesmo lamaçal de pecado. E foi a graça poderosa e redentora de Cristo que nos tirou do lamaçal de pecado e nos colocou do outro polo. Não tem mérito nenhum. É a graça majestosa de Jesus Cristo. E esse tema, polarização, é um grande desafio da igreja dos últimos dias. Porque quanto mais estamos nos aproximando do fim, mais a igreja vai avançar perante as trevas. E se a gente vai avançar mais perante as trevas, muitas das coisas que estão nos outros polos vão vir para dentro da igreja. E como a igreja vai responder a isso? Lembro que uma certa pregação do Paulinho, ele brincou, e se um famoso político condenado da Lava Jato entrasse da nossa igreja? Qual seria a nossa reação? Íamos bater selfie, pedir autógrafo? Íamos botar o dedo na cara, ou apenas íamos tratar como mais uma pessoa que precisa ser confrontada pela palavra de Deus e ser amada pelo seu semelhante? Se é uma atriz pornográfica, se é um casal de homossexual, se é uma pessoa que saiu de uma condenação da cadeia e demais pecados que aos nossos olhos são piores do que os nossos pecados, como a igreja vai se comportar em relação a isso? Como a igreja vai ser luz nesse momento tão polarizado? E trazendo o lado do homossexualismo, que é um tema muito batido, homossexualidade é um pecado sexual, ponto. Assim como adultério é um pecado sexual, assim como fornicação é um pecado sexual, assim como pornografia é um pecado sexual. E por que a gente convive tão bem e harmoniosamente com o adúltero e muitas vezes o homossexual que adentra a nossa igreja, a gente não tem um mínimo de tolerância, de amar, de abraçar, de cuidar e mostrar o Evangelho de Cristo, para que o Evangelho de Cristo e o Espírito Santo façam a transformação? Temos que lembrar o texto de 1 Coríntios 6:9, que é um texto muito ousado para confrontar os homossexuais, é colocado no mesmo balaio, pecado sexual, de mentira, de avareza e de ladrão. A gente convive bem com ladrão, com mentiroso, com avarento, mas o homossexual ele está do outro polo da santidade que eu não consigo conviver. E que a gente possa, em nome de Jesus, ter uma visão bíblica e o exemplo de Cristo para nortear o nosso proceder. Vamos lá, gente, entrando agora no tema polarização, feita essa introdução, nós vamos falar de uma polarização que existiu na Bíblia. Polarização não é um tema novo. E o que eu amo da palavra de Deus é que falam que ela tem que ser atualizada, mas ela não precisa ser atualizada de forma nenhuma. Ela é viva, eficaz e eterna. E qualquer dilema do mundo contemporâneo, se a gente buscar no Senhor, ela tem as respostas. Ela tem as respostas. E eu vou falar hoje de uma polarização que existia no tempo de Cristo, e na verdade uns 800 anos antes de Cristo, já existia uma polarização que durou por séculos. Dois povos que não conviviam juntos, judeus e samaritanos. Esse povo, em um determinado momento, era um único povo, pertencente ao povo de Israel, Samaria, capital do reino do norte, Jerusalém, capital do reino do sul. E com as invasões, com a guerra, com os exílios, Samaria, os samaritanos, se tornaram um povo muito miscigenado. Se misturaram com persas, com assírios, e ali eles tiveram uma forma, ainda criam no Yahweh, ainda criam no Deus Criador, mas entraram outros deuses, outros costumes, outras doutrinas. Eles só criam no Pentateuco, não criam nos profetas, nem no Velho Testamento. E o povo judeu ele conseguiu se manter, apesar de tudo, um povo mais coeso, que mantinha os seus dogmas, seus costumes, uma adoração única ao Deus Yahweh, criam nos profetas, no Novo Testamento. Existia uma treta entre esses dois povos, qual era o lugar de adoração. Para o judeu é o Monte Sião, para os samaritanos era o Monte Gerizim. E nesse contexto, esses povos caminhavam século por século, se distanciando em polos extremos. Ao ponto de, para os judeus, eles começaram a entender que os samaritanos eram um povo impuro. E Samaria ficava num local que era a rota para descer para Jerusalém.
e os judeus tinham que caminhar por essa rota nas festas, nos encontros que tinha em Jerusalém, e muitos dos judeus, para nem interagir com os samaritanos, eles davam uma volta na cidade, andando muitos mais quilômetros, porque não queria ter nenhum contato com o samaritano. E nesse contexto é muito interessante que para um judeu, um samaritano de bom grado, ele era muito mais impuro do que um judeu adúltero, pecador, mentiroso, uma prostituta, porque não, o judeu não, a gente é um povo separado, a gente está no nosso polo, independente das nossas mazelas, nós somos melhores do que aquele povo impuro. E nesse contexto, Jesus surge, tendo que viver num contexto extremamente polarizado, e Jesus, nos evangelhos, especificamente em Lucas, ele retrata alguns encontros de Jesus em um contexto samaritano e como ele se comportou. Qual foi a reação de Jesus, o próprio Deus encarnado, em relação a essa polarização? Abra suas Bíblias, vamos começar com Lucas 9, a partir do verso 52. Eu vou compartilhar com vocês 4 respostas de Cristo à polarização. Em 4 momentos, em 4 encontros distintos, como Jesus Cristo respondeu a esse mundo polarizado. A primeira resposta, Jesus respondeu com misericórdia e amor. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espíritos são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Lembra daquela rota que eu falei, que muitos desviavam? Jesus não desviou, ele ia para Jerusalém, ia passar por dentro dessa rota de Samaria, e como era uma viagem a pé muito longa, ele tinha decidido pernoitar naquele local e tinha mandado alguns mensageiros à frente preparar um local para ele pernoitar. Só que chegando naquele local samaritano, a treta religiosa, a polarização secular falou mais forte, e aquelas pessoas falaram: não, vocês estão com cara que vocês vão para Jerusalém, vocês estão com cara que vocês são judeus e vocês não podem ficar aqui. E nesse caso, Tiago e João quiseram resolver no braço, melhor dizendo, no fogo. Ele disse: não, vamos... Aqui, quando hoje em dia a galera fica com raiva, não está virado no Jiraya, né? Eles viraram no Elias. Eles queriam virar no Elias e resolver mandando fogo do céu. Aí Jesus: cara, vocês não entenderam nada. Eu não vim para destruí-los. Apesar de serem diferentes da gente, ainda não entenderem toda a minha verdade, eu vim para salvá-los. Vamos pernoitar em outro lugar. Então Jesus, nesse primeiro encontro, ele respondeu com misericórdia e amor. Ele tinha toda poder e autoridade para até sim mandar fogo do céu e exterminar aquela galera que não recebeu, mas ele respondeu com misericórdia e amor. E isso é um alerta para nós, que muitos de nós crentes, quando vamos para o lado A do polo, a gente se coloca como um crente sanguinário, como um crente intolerante, lá no Nordeste, como um crente cangaceiro, um crente justiceiro, aquele que quer fazer tudo, e Jesus fala: eu não vim para destruir, eu vim para salvar. O segundo encontro, o segundo ensinamento de Jesus, em um outro contexto de judeus e samaritanos, Jesus primeiro ensinou com amor e misericórdia, agora Jesus ensina mostrando as nossas próprias imperfeições. Vocês estão tratando os judeus como os samaritanos como impuros, judeus? Eu vou mostrar que vocês são imperfeitos também. Esse trecho da palavra de Deus está em Lucas 10, 30, 30, vou ler do 30 ao 37, uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. E essa parábola ela surge de uma resposta de Jesus a um mestre da lei que queria confrontar.
Era comum no ministério de Jesus vir um mestre da lei querendo colocar Jesus em prova, querendo colocar uma casquinha de banana para Jesus escorregar. E o mestre da lei, perante algumas pessoas, começou a debater com Jesus. Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde com uma pergunta e vai lá debatendo. E eles entram no campo do próximo. Sim, mestre, eu entendi essa parte, que eu tenho que amar o meu próximo, mas quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus veio aqui. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Essa é uma pergunta de Jesus, aquele mesmo que estava debatendo com ele. Aí ele responde: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Nessa parábola aqui, com plateia sendo confrontado por um perito da lei, Jesus aproveitou para desmascarar a hipocrisia religiosa judaica. Ele que veio com Jesus, com uma armadilha, para tentar colocar Jesus em situação ruim, e Jesus, na sua perfeita sabedoria, não, eu vou te explicar com a parábola, e você vai entender um pouquinho. Você sabe o sacerdote, que é o high level de vocês judeus, aquele lá descendente de Arão, aquele tudo, ele viu uma pessoa quase morta e não fez nada. Você sabe o levita, que pode ser comparado ao nosso obreiro da igreja hoje, que tem funções na igreja, ele viu aquela pessoa quase morta também e não fez nada. Na verdade, ele passou até para o outro lado. Mas sabe aquele samaritano que todo o povo judeu julga que é impuro, que é uma raça inferior, que é uma raça menosprezada? Aquele homem vinha passando no seu animal, parou e não só investiu tempo, ele investiu tempo, dinheiro, recurso e afeto na vida daquele homem que estava ferido. E agora eu volto para você, hipócrita da lei. Quem é o próximo daquele que estava ferido? E eu imagino a dor desse cara tendo que responder. É tanto que ele não fala o samaritano, né? Ele não pronunciou a palavra, ele fala aquele que cuidou. Ele falou com toda dificuldade, porque era do outro polo, era do outro mundo. E ali o Senhor Jesus deixou um grande ensinamento. Você não é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Carecemos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Imaginemos um mundo utópico, onde um petista está caído, com a sua camisa vermelha do PT, e vai passando um bolsonarista do lado. Ao invés de dar um chute, ele pega pela mão e levanta. Imaginemos um mundo utópico, onde um torcedor da Gaviões da Fiel está caído e passa um torcedor da Mancha Verde e o levanta. Imaginamos um mundo utópico, onde uma feminista está caída e aceita a ajuda de um homem. Esse mundo é utópico aos olhos dos homens, mas em Cristo isso é possível. Em Cristo, Cristo está acima das religiões, Cristo está acima das doutrinas, Cristo está acima das filosofias, Cristo está acima dos rótulos, Cristo é Cristo. Ao quererem rotular Deus, Moisés perguntou: Deus, são tantos deuses, são tantas doutrinas, são tantos polos, é tanta polarização, eu preciso chegar lá com um rótulo novo para apresentar para o povo, eu preciso chegar lá com a doutrina nova, eu preciso chegar lá com um nome bonito, Deus. Quem eu digo que você é? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Eu simplesmente sou. Eu simplesmente sou. Vocês estão se degladiando em doutrinas, em filosofias, em hipocrisia, em coisas periféricas, mas o Senhor hoje te diz: eu sou o que sou. E isso é suficiente para você, minha igreja. Eu sou o que sou.
Eu sou o que sou, e sempre serei, e continuarei sendo de eternidade em eternidade. Mas vocês têm deixado de olhar para mim, vocês têm deixado de me seguir, vocês têm deixado de me adorar, para olhar para rótulos, para olhar para fanatismo, para olhar para doutrinas, para olhar para filosofias, para olhar para políticos, para olhar para ídolos. E o Senhor continua dizendo a mesma resposta que ele diz para Moisés: eu sou o que sou, igreja. E eu sou suficiente. Não precisa de doutrina, você não precisa de um viés ideológico, de um viés cultural, de um viés filosófico para te decidir, de um viés de forma de alimentação, não. Eu sou o Senhor, e eu sou suficiente para te suprir, minha igreja, diz o Senhor. Deus, Ele não é de direita nem de esquerda, Ele é dos altos céus. Ele é dos altos céus. Jesus, Ele não é rico nem pobre, porque a forma monetária dele não é a forma que a gente rege o nosso dinheiro. Jesus, Ele não é culto, nem leigo, porque Ele tem todo o conhecimento existente possível. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Dá um glória a Deus, igreja. Amém. E pegando um exemplo de C.S. Lewis sobre o impacto do fanatismo e da polarização em nossos dias, no seu livro, sua obra clássica, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, uma obra de ficção, onde ele coloca um diabo sênior treinando um diabo iniciante, né? Passando os ensinamentos. E em uma dessas cartas, o diabo sênior fala: incentive todo tipo de fanatismo, todo tipo de extremismo que não seja a Cristo. Incentive, porque isso vai tornar distante de Cristo. E quanto à religião, deixe que eles sejam o mais moderados possível, porque uma religião moderada, uma fé moderada é mesmo que nada. Então nós temos sido extremistas, nós temos sido fanáticos em muitos temas, dado o nosso coração a causas, enquanto ao que é essencial, que é servir ao Senhor, nós temos sido moderados, nós temos sido softs, nós temos sido tranquilos. Mas para defender o político A, o B ou C, a gente passa horas e horas lendo notícias, debates, para poder ter a resposta certa quando eu chegar no trabalho no outro dia. Para quando eu chegar lá na faculdade e ser conhecido como um cabeção. Então a gente tem ido para os extremos, temos ido para o fanatismo, e a nossa religião tem sido moderada, tem sido muito diluída. E nesse livro aqui, C.S. Lewis diz: uma religião, uma fé diluída é a mesma coisa que nada. Lembremos de Apocalipse: nem morno, nem frio, nem quente. O morno, ele vomitará. Falamos de duas respostas de Cristo a essa polarização. Tem uma terceira resposta. Ele respondeu em mais um contato com o poder. Lucas 17, 12, a partir do verso 12. Em um outro encontro com o samaritano, Jesus Cristo respondeu de uma forma diferente. Lucas 17, a partir do verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, senão esse samaritano, senão esse impuro, senão esses que vocês rotulam? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, para aquele samaritano específico, para aquele outro lado do polo, Jesus ele se apresentou com o poder. Aquele homem ele tinha uma causa tão urgente, ele tinha um dilema tão urgente, que ele já, além de samaritano impuro, rejeitado, ele era um samaritano e leproso. E lepra, naquele tempo, era uma doença que a pessoa vivia à margem da sociedade.
E só que Jesus, na sua infinita sabedoria, ele tem eles, os 10, têm uma necessidade imediata e tem uma necessidade eterna. Aos 10, Jesus supriu a necessidade imediata, com poder. É cura de lepra que vocês precisam? Ser curado. Mas apenas um veio e se prostrou diante do Senhor. Então, se você me reconhece que o meu poder volta em um joelho prostrado em relação a mim, além disso, eu te dou o que tem grande valor. Vai e seja salvo eternamente. Então, Jesus, na vida daquele homem, ele transformou a necessidade imediata e também a necessidade eterna. E muitas vezes a igreja, para avançar, para quebrar os polos, a gente tem que avançar com ousadia e poder de Deus. Muitas vezes a gente tem que avançar, curar, transformar, moldar, que aí depois aquele coração vai se render e vai dizer, não, eu me curvo diante desse Senhor. Eu me curvo diante desse Senhor. E muitas vezes tem faltado a ousadia da igreja para avançar com poder. E a quarta resposta de Jesus Cristo, em um outro encontro com um samaritano, à mercê da sociedade, Jesus se encontrou com um samaritano leproso, e esse último encontro que a gente vai falar aqui, ele se encontrou com uma samaritana com uma vida, no mínimo, questionável, vindo de quinto casamento. E mulher, que mulher já ficava à margem. Um encontro bem conhecido. E nesse encontro aqui, Jesus começa a falar, aquele encontro que é no poço de Jacó, e Jesus trata de diversos temas com ela, sobre a água da vida, ensina sobre a verdadeira adoração, só que Jesus ele não se revelou claramente para essa mulher. Ele foi com enigmas, dando indícios de quem ele era, mas não se revelou claramente. A gente vai ler a partir do verso 25, diz assim a palavra de Deus. Isso já o final do diálogo entre a mulher samaritana e Jesus Cristo. Disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Olha a resposta de Jesus. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Jesus teve uma longa conversa com essa mulher, mas na cabeça daquela mulher, no intelecto, no polo, na forma dela compreender o mundo, o Messias não poderia ser um judeu com as características de Jesus. Então ela alçou Jesus a um patamar de profeta. Não, vejo que você é profeta, mas você não pode ser Messias, porque o meu polo é muito diferente do seu, eu tenho outra visão de religião. E ela falou, disse, não, eu estou com muitas dúvidas aqui, eu estou entendendo, eu me aproximei do seu polo, eu me aproximei do seu mundo, mas vai vir o Messias, e quando o Messias vier, vai ficar tudo claro. E naquele momento, Jesus olha no olho daquela mulher, não vai vir, já veio. Eu sou o Messias que estou falando com você. E naquele momento, todo o polo, toda a intriga, todo o dogma religioso cai. As escamas caem dos olhos daquela mulher, ela reconhece que ele era o próprio Messias, que ela sempre ansiou. E ali toda ideologia, todos os preconceitos, tudo que ela ouviu falar sobre judeus caiu por terra, porque ela viu o próprio Filho de Deus encarnado. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que fala que essa mulher, no mesmo momento, ela não se conteve. Ela foi falar dessa experiência com muitas pessoas. E muitas pessoas se renderam a Cristo através do testemunho dessa mulher. Então ali, o dogma, a polarização foi rompida. Quando Jesus disse, eu sou o Messias. Eu sou o Messias, disse o Senhor. Recapitulando aqui, gente, a gente está caminhando para o final. Queria chamar o Manan Yoshib para se posicionar. A gente vai ter um momento de louvor e adoração no final. Vivemos num mundo polarizado e essa vai ser a tendência gritante desse mundo. Isso é um fato. Isso é um fato. E como a gente vai se comportar nesse mundo polarizado? Quais serão as nossas respostas? Como nós vamos criar os nossos filhos? Qual o testemunho que nós vamos dar no nosso trabalho, na nossa mídia digital, online, offline? Como nós vamos viver nesse mundo? E Jesus, ele nos ensinou na Bíblia, que ela é eterna, eficaz e prática. Aos samaritanos que o rejeitaram, ele agiu com misericórdia e não brigou. Foi em frente.
ao fariseu que quis colocar ele em dificuldade, ele mostrou a própria imundícia do próprio fariseu e mostrando que existe sim virtude no outro. Ao leproso, Jesus trouxe cura momentânea e salvação eterna. Para a mulher samaritana, ele foi a água da vida, da qual ela nunca mais teve sede. Ela bebeu da fonte da água da vida de Jesus e nunca mais teve sede. E essa água jorrou dentro dela de tal ponto que ela não conseguia. Quando a água de Cristo, a água da vida de Cristo enche a nossa vida, a gente não tem como reter, porque a gente não é um vaso com tampa. Se a água brotar em nós, o nosso normal vai ser transbordar, para que essa água da vida alcance outras pessoas, para que essa água da vida alcance outras pessoas. E esse é um grande desafio nosso, e que nós possamos aprender com o Senhor Jesus. Baixe as luzes, por favor. Eu queria fazer algumas pequenas perguntas, e eu queria que você pensasse sobre o que foi pregado. O Espírito Santo pode estar falando com você, e eu creio que está falando. Eu creio sim que Ele está falando, eu creio sim que Ele está tocando corações, e eu creio sim que Ele está trazendo respostas, Ele está tirando escamas dos olhos, Ele está mudando paradigmas, Ele está quebrando preconceitos nessa manhã. E a primeira pergunta que eu faço é: como eu e você temos nos postado perante os diferentes? Com arrogância, com confronto, sem misericórdia? Nós temos nos comportado como um extremista, que entregamos todo o nosso coração à filosofia, a ideologias, a ídolos humanos, e temos diluído o papel do Senhor Jesus Cristo na nossa vida? Onde está Cristo no meio disso tudo? Essa é a pergunta do Senhor para mim e para você. Aonde está Cristo no meio desse mundo polarizado? Porque o próprio Deus disse o que disse a Moisés: Ele apenas é, Ele é o que é. Ele é o que é. O eu sou te pergunta: aonde eu estou no meio das tuas ideologias? Aonde eu estou no meio do teu racionalismo? Aonde eu estou no meio da tua forma de enxergar o mundo? Aonde está o meu espaço no meio de tudo isso? Aonde está o meu espaço no meio de tudo isso? Jesus Cristo é o centro da nossa vida? Quais mudanças de comportamento o Espírito Santo lhe confrontou hoje? Será que vai ter que voltar em casa e pedir perdão? Será que vai ter que sair de um grupo de WhatsApp ou voltar para um grupo de WhatsApp? Será que vai ter que ter um novo testemunho no trabalho? Será que vai ter uma nova forma de se comportar nas redes sociais? Eu não sei. Mas a pergunta é: quais os confrontos que o Espírito Santo deixou para você nessa manhã?